E oi pessoal, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu trago para vocês um bolo gelado que eu preparei com os dois recheios mais vendidos aqui para mim, que é o trufado com ninho. E é claro que não tem como ficar ruim, né? Chocolate com leite ninho, fica muito saboroso mesmo, e com esse bolo você ainda consegue ter um bom lucro. Então, bora aprender essa receita e fiquem ligadinhos até o final para você não perder nada. Para começar essa receita, vamos preparar uma massa. Aqui eu tenho 3 ovos em temperatura ambiente, vou colocar ali na tigela da batedeira. E essa massa você consegue fazer tranquilamente na batedeira de mão. E nesses ovos eu vou colocar 1,1 xícara de açúcar refinado. Eu já peneirei esse açúcar, coloquei uma pitadinha de sal e na descrição do vídeo eu vou deixar as medidas por gramas e aqui eu vou deixar por xícaras. E a xícara que eu uso tem 200 ml de capacidade. E vou colocar para bater em velocidade alta da minha batedeira por 5 minutos. E já vou separar o restante dos ingredientes. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, também peneirei. Vou colocar na panelinha, porque eu vou misturar o chocolate e o fermento junto com essa farinha. E vou colocar nessa farinha 1/3 da xícara de 200 ml de chocolate em pó. Esse é o chocolate 100% cacau, mas você pode usar aí a porcentagem de cacau que você quiser. Para essa receita é bom que a massa vai ficar mais escurinha. Hoje eu estou usando esse aqui, mas eu uso bastante também o 50% cacau, mas aí vai dar preferência de cada um. E vou colocar 1 colher de sopa de fermento químico, fermento para bolos, vou misturar e vou reservar. E aqui eu tenho 150 ml de leite integral e tá em temperatura ambiente. E vou colocar nesse leite 1/4 da xícara de 200 ml de óleo. Estou usando óleo de soja. E para bolo gelado é melhor ser preparado com óleo mesmo, porque ele vai ficar mais tempo na geladeira. E hoje eu vou usar essa forma que tem 25 de comprimento, 17 de largura e 10 de altura. E vou colocar papel manteiga somente no fundo, mas você pode untar aí do modo tradicional. E, gente, não se prenda à forma, faça aí na forma que você tiver aproximadamente as medidas, para te render bastante pedaços. E aqui os ovos com açúcar já bateram, já dobraram de volume. Agora eu vou colocar minha batedeira na velocidade 1. Vou adicionar o leite que já está com óleo delicadamente. Terminando de colocar o leite, eu vou colocar a farinha de trigo, que já está com o chocolate e o fermento. Lembrando que aqui está na velocidade 1 da batedeira, eu só vou colocar a farinha, eu não vou bater. Terminando de colocar os ingredientes, eu só vou dar uma limpadinha ali na tigela da batedeira para tirar o excesso. E só vou dar mais uma misturadinha aqui na batedeira, na velocidade 1, só para terminar de misturar tudo muito bem e ficar homogêneo. Feito isso, é só transferir a massa para a forma, ajeitar bem a massa, deixar bem distribuído e levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Eu assei essa massa por 35 minutos, mas esse tempo muda muito de forno para forno. E para o primeiro recheio de chocolate, aqui eu tenho 600 gramas de chocolate, estou usando blend, vou usar o chocolate nobre, porque é assim que eu preparo para os meus bolos. Vou derreter esse chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos, dando uma pausa e sempre mexendo, mas você pode derreter em banho-maria também. Estou usando esse chocolate aqui, esse é o chocolate nobre. Mas você pode usar também o chocolate fracionado, se você quiser deixar esse bolo mais em conta. Aí, eu sugiro que você use esse aqui, o meio amargo, para não ficar tão doce. Se você fizer assim com o leite, que é o fracionado, corre o risco de ficar muito doce.
Mas é tudo questão de gosto, tá, gente? Eu costumo dizer que existe público para tudo. Então, tem gente que gosta do mais suave, tem gente que gosta do mais doce mesmo. Aqui o meu chocolate já está derretido por total. E vou colocar 1,5 caixa de creme de leite. Esse creme de leite é o de caixinha mesmo. E eu aqueci ele 30 segundos no micro-ondas para ficar mais fácil para eu misturar no chocolate. E aqui é só misturar tudo muito bem até que fique bem homogêneo e se transforme em uma ganache. E quem acompanha aqui o canal sabe que eu faço bolo gelado em outra forma, que me rende menos pedaços, só que ele fica mais baixinho com menos recheio. E esse vídeo eu me inspirei no bolo gelado da Amanda, que eu gostei muito, porque o rendimento em pedaços do bolo dela é muito mais que o meu, então eu posso estar vendendo mais barato. Então, esse vídeo eu vou dar os créditos para Amanda e vou deixar aqui na descrição o link do bolo gelado dela também. Aqui eu já preparei a ganache, como o chocolate e o creme de leite tá quente, eu vou deixar esfriar um pouquinho, então vou reservar. Aqui eu já deixei esfriar mais ou menos uns 15 minutos e agora eu vou colocar nesse recheio 2 colheres de sopa de chantilly batido. E aqui, se você quiser uma mousse, é só aumentar a quantidade de chantilly. Aqui, com esse pouquinho de chantilly, continua sendo um recheio trufado. Vou misturar até que fique bem homogêneo e o nosso primeiro recheio já está pronto. E para o recheio de leite ninho, eu vou usar 1 caixa de leite condensado de 395 gramas, está em temperatura ambiente. E vou colocar 5 colheres de sopa de margarina sem sal, assim bem cheinhas, no leite condensado. A minha margarina também está em temperatura ambiente e eu estou usando aqui a Doriana sem sal. Eu gosto muito dessa marca e aqui no canal já tem eu preparando esses 2 recheios para bolo de festa. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para vocês. Bolo de festa que eu falo é bolo decorado, tá, gente? Bem estruturadinho. E aqui eu vou colocar só para misturar, na velocidade média, que se bater demais vai talhar por conta da margarina. E esse recheio mesmo, o original dele, é feito com manteiga. Mas aqui, como a gente tá preparando um bolo gelado, eu recomendo ser feito com margarina mesmo. Porque esse bolo vai ficar mais tempo na geladeira. E a manteiga na geladeira, ela endurece. E para esse recheio, esse tipo de bolo, a gente precisa de um recheio mais cremoso. E agora eu vou intercalar o leite ninho com 1 caixinha de creme de leite. Aqui eu estou usando 2,5 xícaras de leite ninho. E esse leite ninho é o integral. E se você quiser esse recheio mais consistente, é só você aumentar a quantidade do leite em pó. E aqui no canal já tem outros bolos que eu preparei com esse recheio, é um dos mais vendidos mesmo pra mim aqui. Já tem bolo no pote, fatia, que dá pra você vender e lucrar também, e bolo de festa, com esses 2 recheios. Aí eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês de todos. Terminei de colocar o leite em pó e o creme de leite, é só deixar misturar somente, não bate demais também. E agora é só colocar 2 colheres de sopa de chantilly batido também em ponto médio para dar uma leveza nesse recheio. E com esse recheio você consegue fazer também vários tipos de sobremesas. Fica um recheio assim, ele vai ficar mais firme depois que ele for para a geladeira. Agora, partindo para a montagem do bolo, aqui a minha massa já está totalmente fria. Eu vou desenformar, passar uma faquinha na lateral da forma. Vou retirar o papel manteiga e cortar essa massa ao meio, para eu ter 2 camadas de massa. E aqui na mesma forma que eu assei o bolo, eu forrei com plástico. Coloquei a primeira camada de massa e vou umedecer bem esse bolo. Essa calda eu fiz com leite condensado, leite, creme de leite e chocolate em pó. Eu vou deixar as medidas aqui na descrição. E pode molhar essa massa aí sem medo, que é a característica do bolo gelado, ser um bolo bem molhadinho. E essa calda é bem cremosa
Então, passando para a massa do bolo, a gente vai ter um bolo bem cremoso e gostoso. E eu vou começar com um recheio trufado. Eu gosto de distribuir assim, colocando em partes, porque depois fica mais fácil para eu colocar o recheio bem distribuído. Aqui eu coloquei todo o recheio, depois eu vou distribuir bem com a ajuda da colher. E agora eu vou colocar todo o recheio de leite ninho. E vou distribuir tudo por igual com a ajuda da colher. E depois vou colocar a outra camada de massa e vou umedecer bem com o restante da calda. E vou levar esse bolo para a geladeira. O ideal, principalmente que é um bolo gelado e tem 2 recheios para firmarem, é deixar de um dia para o outro. Aqui eu não tive esse tempo, porque eu precisava terminar o vídeo e também os bolos. Eu deixei na geladeira só por 3 horas, mas se você puder deixar de um dia para o outro, é bem melhor. Aqui o meu bolo já descansou, agora eu vou colocar em uma bandeja só para cortar. Vou retirar todo o plástico. E fica um bolo bem recheado, só pelo recheio já chama bastante atenção. E para cortar, primeiro eu marco no meio do bolo e depois eu vou cortando ali do lado mais ou menos 2 dedinhos de bolo. E aqui, gente, eu fiz a olho, mas eu aconselho, pega uma régua e vai marcando para ficar tudo por igual, porque o meu não ficou certinho. Ali a última parte o bolo ficou um pouquinho maior. E depois que eu marco, eu vou cortando e colocando na embalagem. E para embalar, eu vou usar essa embalagem aqui. Eu vou deixar a referência passando aqui na tela para vocês, porque eu já tinha essa embalagem, já tinha um bom tempo, então tava sem a referência. E eu falei para vocês no último vídeo de bolo gelado que os meus bolos nunca coubem nessa embalagem. E esse foi também um dos motivos que eu quis testar essa receita. Mas se você não tiver esse papel, não tem problema, pode cortar o papel alumínio aí e embrulhar. Aqui eu polvilhei um pouquinho de leite em pó para não grudar o recheio na embalagem. Coloquei o bolo e agora é só polvilhar mais leite em pó por cima. E depois é só embalar, deixar ele bem fechadinho. E esse papel não segura tanto que nem o papel alumínio, então tem que colocar uns pedacinhos de durex para ajudar a segurar. E quanto mais quadradinho deixa, mais bonitinho fica. Eu ainda tenho que treinar também com esse papel para deixar ele mais embrulhadinho, bonitinho. E depois de embalado, sempre coloque a etiqueta com a referência do produto e a validade. É muito importante se você for fazer para vendas. E eu vendo o pedaço desse bolo, desse jeitinho, nesse sabor, por R$ 7,00. E a validade eu dou de 5 dias em refrigeração. Mas como eu sempre falo para vocês, cada um tem que fazer seus cálculos, porque o preço dos ingredientes muda muito de região para região. Então, para você não sair no prejuízo, faça sempre os seus cálculos. E eu já vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece daquele like e de compartilhar para mais pessoas que estão precisando de fácil venda. E deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo de hoje, se vocês gostam de bolo gelado. E participem do meu grupo no Facebook. Qualquer dúvida sobre confeitaria pode perguntar por lá também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!